Toda vez que eu recebo uma criança no consultório, qualquer demanda, comportamento alimentar, ou desenvolvimento infantil, a primeira coisa que eu faço é observar. E nossa primeira etapa hoje vai ser observar. Muitas vezes a gente se pressiona muito com o fato da criança não comer ou comer em excesso. Mas às vezes a gente não sabe exatamente como está o padrão alimentar da criança, ou seja, quais são os pontos dentro da alimentação dessa criança que tem em comum. Então, eu quero que vocês anotem durante o dia, né? Todo dia, tentem lembrar o que a criança comeu no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar, se ela comeu algo antes de dormir, o que ela comeu ao longo dessa uma semana que antecedeu o início do nosso desafio. Se você não conseguir lembrar exatamente tudo que ela comeu há uma semana, tenta lembrar pelo menos os últimos 2 dias e anota. E aí eu quero que você realmente repare quais são os alimentos incomuns. Geralmente, as crianças comem muitos alimentos brancos e amarelos, que se a gente for analisar, esses alimentos brancos e amarelos estão na categoria dos carboidratos. Outras crianças com dificuldades alimentares têm preferência por alimentos mais crocantes, outros por pastosos. E eu quero que vocês identifiquem quais são as características incomuns que esses alimentos têm. Geralmente a criança com dificuldade alimentar, ela tem uma preferência para um alimento determinado, um determinado grupo de alimentos. E a partir daí que vocês escreverem em um caderninho de anotação, em um papel, todo esse padrão alimentar que a criança tem, a gente vai poder perceber até que ponto podemos avançar. Vou dar um exemplo. Se a criança só come arroz e macarrão, eu não posso chegar do nada e pedir para ela comer feijão. Sabe? É algo totalmente oposto. Imagina eu chego pra ela e oferto um feijão verde ou um feijão preto, que é algo realmente que a criança não está habituada, né? São feijões com cores mais fortes, são alimentos muito mais expressivos, digamos assim. A criança é acostumada a comer pão, arroz, macarrão, que são alimentos muito brancos, muito amarelos, e automaticamente eu pego e boto um alimento nada a ver com o que ela está habituada, ou um brócolis, que é algo que as crianças geralmente evitam. Então eu quero que vocês analisem o padrão alimentar do filho de vocês, da filha de vocês, da criança que vocês têm em casa. O que é que eles realmente comem? Eles têm algo que ele adora comer. E eu quero que você analise o que é que ele adora comer. Esse aqui ele adora comer o que? É crocante, é pastoso, é muito úmido, é muito seco, qual é a cor? E a partir daí que a gente consegue montar um padrão alimentar e identifica quais são os elementos em comum entre esses alimentos, né? É mais fácil a gente poder montar um repertório novo para as provas alimentares, para a gente começar também a identificar os nojos alimentares e aí, sim, poder ressignificar o vínculo alimentar, que é o que vai mudar o comportamento alimentar do seu filho e da sua filha.